Olá, para lembrar de alguns ensinamentos que ele, Jesus, nos ensinou. Então, nesses momentos de início, nós vamos rogar a presença de Jesus nesse singelo estudo, a fim de que, ao falarmos, ao estudarmos, um dia nós possamos registrar no nosso sentimento e nas nossas atitudes esses ensinamentos do Cristo. Que ele, Jesus, nos abençoe, esteja conosco, nos fortaleça, nos console e nos ampare, hoje e sempre. Janete, boa noite. O meu nome é William, pessoal. Para quem não me conhece, sejam bem-vindos. Vou passar para minha amiga falar uma boa noite dela agora. Pode ficar à vontade, Janete. Boa noite, William. Boa noite a todos. Estamos felizes de estarmos aqui, tendo a oportunidade, talvez mais de ouvir do que de falar a respeito do assunto que nós vamos estudar no dia de hoje. E agradecendo de coração a presença de todos que se comprazem conosco também em aprender e estudar os ensinamentos do Evangelho. Muito obrigado, pessoal. A Rita Pansani já também está nos acompanhando. Rita, boa noite, seja bem-vinda, viu? Falar de Boa noite, perda, Rita. seja bem-vinda. Falar sobre o perdão é um tema muito amplo e que provavelmente nós passaríamos várias horas discorrendo sobre esse tema. Um tema tão importante que Jesus trouxe e falou muito do perdão. Quando Jesus ele nasceu na Terra e ele iniciou o seu trabalho de evangelização e ele começou a falar sobre o perdão, nós estudamos que na época de Moisés a lei era a lei de talião, o olho por olho, dente por dente. E essa lei, ela não permitia em que uma pessoa ela desculpasse a outra, ela perdoasse a outra. O sentido da palavra perdão era o sentido da fragilidade, demonstrava a fragilidade. E a fragilidade, ela não era um sentimento, uma atitude masculina, né? O perdão, ele era um sentimento, uma atitude extremamente do sentido feminino. Então, o homem, ele não tinha esse hábito. Então, esse perdão, quando Jesus falou de perdão, as pessoas se assustaram, porque quando nas perseguições ficavam espantados com a tranquilidade, com a serenidade de Jesus, e principalmente quando ele pedia ao Pai que perdoasse aqueles que estavam errados e deixou o ensinamento cristão límpido e transparente sobre os impulsos do perdão. Com toda certeza, nós não somos os seres humanos que mais aplicam as leis de Deus, que mais realizamos os ensinamentos de Jesus. Mas, de acordo com que ao esforço em que nós vamos aprendendo, vamos lutando, um dia nós vamos exercitar o perdão no automático, sem necessitar de esforço. Então, traduzindo esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes de perdão, para a época de Jesus, ele foi visto, essa palavra perdão foi vista como uma covardia, uma fragilidade, uma atitude feminina. E hoje, 2000 anos após, nós ainda temos uma extrema dificuldade para perdoar as pessoas, para nos perdoar, e nós sabemos que nós não somos perfeitos. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo a perdoar. Então, seja bem-vinda, Célia, a Ângela Ruiz também, está falando boa noite, Janete, dizendo que está com saudades. A Ângela, né? Boa noite, Ângela. Saudade também.
Célia, seja bem-vinda, viu? Pessoal, podem deixar aí seus comentários, as suas perguntas, nós vamos tentando aí responder. Então, Janete, sobre esse tema, é um tema muito vasto, que tendo em vista que nós não somos os exemplos, muito ao contrário, aqui estamos para lutar, buscar, nos fortalecer nesse caminho do perdão, não é mesmo? Exatamente, né? Estamos aqui aprendendo mesmo, né? Procurando aprender para começar a pôr em prática um dia todos esses ensinamentos que o mestre nos deixou, né? Então, esse item, né, que nós vamos estudar hoje, no perdão das ofensas, ele está também no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, né, em que nós estudamos a semana passada a indulgência. Nesse capítulo, Perdão das Ofensas, se nós olharmos no Evangelho, começando mesmo esse item do perdão das ofensas, nós vamos ver que a primeira colocação que ele faz é assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Então, essa é uma pergunta que Pedro faz a Jesus. Mas em que momento Pedro faz essa pergunta sobre o perdão a Jesus? No livro Boa Nova, que é psicografado por Chico Xavier e escrito pelo espírito Humberto de Campos, nós temos, no mesmo capítulo 10 do Boa Nova, nós temos um capítulo chamado O Perdão. E nessa passagem desse capítulo, nós temos a colocação de como aconteceu essa colocação de Pedro a Jesus. Então, a gente vê no início desse capítulo que a repercussão dos ensinamentos de Jesus junto à população mais carente, à população doente, à população de trabalhadores mais humildes, eles se sentiam extremamente consolados com os ensinamentos de Jesus, porque eram as promessas da Boa Nova, de um outro tipo de vida, de uma outra colocação de um Deus. Então, o que começou a acontecer? Isso começou a incomodar os judeus que viam em Jesus um revolucionário. Então, para alguns judeus, essa ideia de Jesus, a sua forma, a sua pregação, era a ideia de um revolucionário. E Jesus, ele saía pregando por várias cidades, por vários lugares, né? E ele sai para ir a Nazaré. E quando ele vai a Nazaré, é que começam as grandes dificuldades a surgir. Começam a surgir dificuldades mesmo para Jesus e para os seus apóstolos, porque ele ia fazer as suas pregações e os apóstolos o acompanhavam, iam junto com ele. Então, o que aconteceu em Nazaré? Muitos daqueles que queriam desmoralizar Jesus o precederam na chegada a Nazaré. E ficaram esse grupo de pessoas que era realmente grande, ficaram à espera de Jesus para promover um processo contrário à sua pregação. Eles queriam realmente desmoralizar as pregações de Jesus. Então, Jesus, ele percebeu isso, naquele movimento, e o que ele procurou fazer? Ele procurou aproveitar todas as oportunidades que surgiam ali, diante daquele grupo, para praticar aquilo que ele estava ensinando. Então, ele procurou dar o exemplo do que ele falava. Ele não debatia com ninguém.
Mas os comentários entre todos ali eram sempre maléficos a respeito de Jesus, né? Como se ele fosse um, um aliado de Satanás, né? Como se ele fosse um contrário a Moisés, né? Que teria vindo para derrubar Moisés. Eram os comentários que as pessoas estavam fazendo a respeito de Jesus ali. Então, Jesus, a sua sabedoria, tomou essa conduta, mas os apóstolos não. Os apóstolos ficaram indignados em ouvir as colocações que as pessoas faziam. E eles começaram a fazer o quê? A bater boca, né? Eles começaram a discutir com essas pessoas, fazendo colocações a respeito dos ensinamentos, mas de uma forma já alterados. Quando Jesus percebe que as coisas estavam caminhando dessa forma, o que ele faz? Ele resolve sair de Nazaré. Chama os seus discípulos e saem de Nazaré, indo em sentido de Cafarnaum. E nesse trajeto até Cafarnaum, os discípulos de Jesus, eles continua a discussão do caminho fora, e alterados. E assim, sem entender por que Jesus não tomava uma posição, não falava alguma coisa. E Jesus, durante todo esse trajeto, se manteve em silêncio. Não falou nada. Aí chegaram lá, o mestre não fez nenhum comentário, e depois de alguns dias, Pedro e Filipe procuram Jesus. Eles não aguentam, né? Aí eles vão saber com Jesus qual a razão dele ter permitido todos aqueles comentários e não ter falado nada. E aí ele faz algumas colocações a respeito assim de que existem discussões que são estéreis e que a gente não precisa manter uma discussão estéril. É que a gente precisa mostrar o exemplo através do nosso trabalho e não levar adiante uma discussão que vai gerar atritos maiores. E aí, mas eles mesmo assim, eles ficaram inconformados. Eles entendiam as colocações de Jesus, mas eles achavam que não dava. Para ter aguentado daquela forma, não era possível. E tinha que ter tido uma reação. E aí Jesus fala com eles a respeito do perdão. Quando ele faz a colocação a respeito do perdão, o Pedro pega e fala, conversa, né, falando, ele fala assim, mas o perdão, ele só não virá através do arrependimento do nosso inimigo. Então ele achava assim, que a gente só iria pensar em perdão se o inimigo se arrependesse e viesse pedir o perdão, né? Seria somente nesse momento que se pensaria no perdão. E Jesus então fala para ele que nós, na nossa caminhada, nós precisamos e devemos esquecer o mal que nos fazem. Então, quando ele fala isso, ele já está mostrando o quanto ele era indulgente. Nós vimos indulgência semana passada, né? Ele conseguia entender os erros dos outros e perdoar, né? Deixar para lá. E aí é quando Pedro faz a pergunta a Jesus. É nesse momento que Pedro faz essa pergunta a Jesus. E ele fala assim: Senhor,
quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E é onde Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então é nesse momento que Pedro questiona Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar o nosso inimigo, aquele que nos ofende? 7 vezes? Né? Considerando já um número mais do que suficiente, né? 7 vezes. E Jesus responde: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, eu vou passar para o William agora, que vai estar, porque nessa primeira parte já da colocação do perdão das ofensas, ele vai estar esclarecendo a respeito dessa resposta de Jesus, né, William? Então, o William vai estar falando a respeito do perdão das ofensas. E é muito importante que, para falar de perdão, nós precisamos retroceder um pouquinho e adentrar no objetivo primeiro e máximo de Jesus na Terra, que foi falar sobre a vida futura. Pois não tem como falar de perdão sem nós falarmos da continuidade da vida. E essa continuidade da vida, essa vida futura, ela é e foi objeto das maiores especulações humanas. Muito se falava da existência do céu, da existência do inferno, de regiões intermediárias. Então, para onde iria o indivíduo após a morte? Então, Jesus, para falar da nossa sobrevivência ao corpo físico, do espírito imortal, para falar dessa vida futura, Jesus vem então e fala sobre o perdão. Quando Jesus fala sobre o perdão, nós vamos ver que ele vai falar sobre a misericórdia, a importância de ter misericórdia. Então, esse indivíduo que tem misericórdia, que é benevolente, que é indulgente, que consegue perdoar as ofensas, ele é diferente do indivíduo, então, que julga, porque existe uma distância entre o perdão, porque aquele que perdoou, que consegue perdoar, aquele julgamento, aquela sensação, ela já passou. É diferente daquele que julga. Então, nós vamos ver em alguns exemplos, como o de Chico Xavier, em inúmeras histórias que eu vou contar com a minha emoção, dizia que Chico tinha um cachorro. E esse cachorro ficou muito doente, que então ele chegava de madrugada da casa espírita e ele ainda ia cuidar do cachorro, ia dar remédio para o cachorro, ia tratar desse cachorro, limpar as feridas do cachorro. E uma mulher que morava ali próximo observou o tamanho trabalho que Chico tinha. Então, ela foi e acabou com o sofrimento do cachorro. Ela sacrificou o cachorro do Chico. Quando o Chico chegou de noite, ela disse: Chico, fique tranquilo, que a partir de agora eu resolvi o seu problema. Eu sacrifiquei o seu cachorro. Então o Chico ele ficou muito chateado com ela. Ele ficou com muita raiva dela. E então ele passou vários dias com essa mágoa dentro de si. Até que um dia, Emmanuel, que era o seu benfeitor espiritual, seu protetor, veio e disse: Chico, o que aconteceu? Por que você está com essa mancha no teu sentimento, no teu coração? Então Chico narrou a história e falou da mulher. Ele falou: eu amava aquele cachorro. Aquilo para mim não era um sacrifício. Eu gostava muito dele. Então Emmanuel falou sobre esse perdão, sobre a capacidade de perdoar as ofensas, de entender em que aquele que ofende, aquele que magoa, aquele que faz mal, que tem uma conduta equivocada ao respeito de outra pessoa, é uma pessoa doente,
que necessita de compreensão. E aí, então, Emmanuel diz, vá à casa dela, pergunte o que ela mais gosta. Então você compra aquilo que ela mais gosta e dá para ela. Chico ainda relutou um pouco, mas depois, entendendo a profundidade daquele ensinamento, descobriu que a mulher gostava muito de costurar. Então ele foi, viu o preço de uma máquina de costura, que naquela época era muito cara. Então ele parcelou em várias vezes e comprou essa máquina. Ainda com o coração amarrado, ele não queria se permitir ao perdão. Então, quando ele entregou a máquina à mulher, e que a mulher emanou um sentimento de gratidão, as boas vibrações da felicidade, da alegria, o Chico, então, consegue perdoar a mulher. E aí, então, aquela parte obscurecida que ele tinha no seu íntimo, aquela parte negra do sentimento, assim dizendo, aquela parte ruim, aquele sentimento ruim, consegue se diluir, se dissolver. E aí, ele depois, Chico Xavier, fala uma das frases mais profundas. Ele diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, diversas vezes, vão se notar as agressões, as injúrias, as calúnias, as atitudes de agressividade para com o outro. E aí é o ponto em que Jesus fala, em que esse indivíduo, que hoje ele é um agressor, ele está temporariamente doente, ele está temporariamente enfermo, ele faz uma transferência daqueles sentimentos ruins que nele ainda residem, daquelas situações em que ele não consegue se desvencilhar, se entender, então ele transfere aquela mágoa, aquele ressentimento para o exterior de uma pessoa que está enferma. Então, Joana de Ângeles, ela faz colocações muito interessantes e uma comparação com aquele que é ofendido com uma terra. Então, aquele que é ofendido, ele é como aquela terra que está sendo trabalhada para o plantio. Então, entram os tratores, os maquinários e reviram aquela terra, cortando a terra. Mas depois, quando aquilo tudo termina, aquela terra ela está pronta para florescer. Aproveitando, Maria Águida, seja bem-vinda. Ao Tibiriçá também, que está lá nos assistindo. Um abraço a vocês. Então, vem os ensinamentos do Cristo dizer sobre esse entendimento, a compreensão. Quem ofende, quem magoa, é um indivíduo que está temporariamente enfermo. Esse indivíduo que agride, ele tem uma maneira equivocada, é claro, de descontar aquilo que dentro dele está mal resolvido. Aquilo que dentro dele ainda precisa ser trabalhado. E é por isso que o perdão ele faz parte das ideias da vida futura. Porque nós sabemos que se nós não perdoarmos agora, posteriormente, teremos que perdoar. E nós somos convidados todos os dias ao perdão. Então, quando se adentra nesse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, esse Evangelho que se intitula Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, ele vai dar demonstrações de afetividade, de entendimento. Então, nós nos lembramos daquela parábola do filho pródigo, em que aquele filho mais novo, que gastou toda a herança do pai, dissolutamente, como diz na história, quando o filho volta, aquele filho pródigo, então, ele vai, sai de casa, gasta tudo que ele tem, o que o pai tinha dado para ele, exige a herança dele antes. Então, quando ele volta, o irmão mais velho, que tinha ficado lá, não quer aceitar o irmão mais novo de volta. E aí ele diz: pai, o senhor nunca matou nem um carneirinho para mim. Eu estive aqui ao seu lado, quantos anos? Esse daí foi embora.
gastou tudo que o Senhor tinha. E hoje, quando ele volta, o Senhor oferece um churrasco, uma festa, um banquete para ele. Mas e para mim, pai? E então o pai, se comparado a Deus, aquele de infinito amor e de misericórdia para com os filhos que somos nós, olha para esse filho mais velho e diz: meu filho, foque na tua relação comigo. Observe a nossa relação e não a do seu irmão. E nós, como seres humanos, inúmeras vezes, focamos na nossa relação, na relação do nosso irmão com o nosso pai. E nos esquecemos de focar na nossa relação com Deus. O que eu tenho feito, como eu tenho me conduzido na vida. Em relação ao perdão, quais são as fileiras em que eu engrosso? Eu engrosso a fileira do ódio, do rancor, da mágoa, ou então eu aumento a fileira do perdão, da compreensão e de entender que aquele ser que tem uma necessidade enfermiça, que tem uma necessidade doentia de magoar, é um ser que está doente, que é o merecedor da nossa misericórdia. Pois nesse estudo do Evangelho, vai se perguntar quantas vezes nós temos que perdoar. Quantas vezes nós precisamos perdoar. Então vem Jesus e diz: perdoe infinitamente, até que você, como espírito imortal, evolua e não note mais as injúrias. Não mais perceba essas ofensas, sejam quais forem, porque dentro de ti só restará o amor e a verdadeira caridade. Então, longe de nós sermos os detentores, né, de toda essa verdade, nós vamos ver em que existe uma diferença no item 15, quando ele fala em questão de perdoar os nossos inimigos. Nós vamos ver que perdoar os inimigos, perdoar aqueles que nós intitulamos inimigos, que outrora estarão conosco nos redutos novamente da família, existe essa diferença entre perdoar aquele e ficar cultivando esta mágoa. Por exemplo, nós não somos obrigados a conviver como amigos de pessoas que são nossos desafetos. Existe uma separação. Então, o Evangelho, ele vem dizendo que perdoar aos inimigos é pedir razão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que tudo se tornou melhor. Então, nós vamos ver que o perdão, ele não é significado de uma amizade. Existe uma diferença entre os amigos e aqueles que são nossos desafetos nesse item 15. Então, para os amigos, nós fortalecemos a amizade. E para aqueles que são esses nossos desafetos, nós não mais nos nutrimos com aquele ódio. Tendo em vista que esses sentimentos, esses pensamentos, eles pululam próximos de nós, estão como emanações daqueles sentimentos. Quando uma pessoa ela adentra um local onde eu estou, em que eu ainda mantenho um desafeto com ela, meu coração acelera, a minha boca seca, a minha mão treme, a minha pele fica fria, as minhas mãos ficam trêmulas. Isso são descargas de adrenalina que vão, ao longo do tempo, nos fazendo muito mal. Então, esse capítulo do Evangelho, nós vamos atravessá-lo com uma forma muito singela. Então, eu gostaria, Janete, de relembrar nos tempos em que Jesus ia na casa de Simão Pedro realizar o Evangelho no lar. Jesus e os seus companheiros, os seus apóstolos, os discípulos, as pessoas que ali estavam,
após aquele repasto suave, um jantar, eles saíam, observavam aquela noite de temperatura agradável e então se sentavam, observando as estrelas do firmamento, como um tapete estrelado. Nesta noite, uma senhora que aí estava perguntou a Jesus: Senhor, o porquê que depois de tanto ajudar as pessoas, de tanto servir os familiares que comigo estão, por mais que eu tente auxiliá-los, estar junto com eles, sempre tem alguma ofensa. Sempre fazem alguma coisa que me magoam. Ó Senhor, por que eu passo por tudo isso? Jesus, então, com a sua serenidade exemplar, pergunta então à mulher: Ó, que fazes tu com as ervilhas antes de servi-las ao povo? E aquela mulher e os discípulos notaram que alguma coisa ali, por trás dessa fala, Jesus queria mostrar. Então a mulher disse: Senhor, eu as separo, eu as lavo, e então as cozinho. As cozinho e após o cozimento das ervilhas, eu separo aquelas que não amoleceram, para que essas duras não machuquem a boca daqueles que posteriormente vão comê-las. E Jesus então sorriu e disse a essa mulher que essas ervilhas somos nós. E que esse calor do fogo em que amolece as ervilhas são os problemas da convivência familiar. E que dentro do lar, esse lar de fervura, com todas essas ervilhas aí, vez ou outra, alguma dessas ervilhas não amolece. E tu, mulher, que fazes com essa ervilha que ainda se permanece enrijecida? A mulher sorriu. Bom, mestre, eu atiro, eu jogo ela para que sirva de adubo à terra. E Jesus sorriu e explicou: assim é com uma vida. Aqueles que ainda se mantêm enrijecidos, que não conseguem perdoar, como diz Joana de Ângeles, que não, quando nós dizemos que nós não queremos, é sinal que nós não, quando nós dizemos não posso, não consigo, é sinal de que nós não queremos. Então, aqueles que se mantiveram ainda enrijecidos, como aquelas ervilhas, são atirados e, em uma próxima existência, aí de novo estarão como as ervilhas, farão o adubo da terra, renovarão os nutrientes daquele solo para servir de plantio para novas ervilhas. Então, história essa que se encontra no livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, contada, claro, as minhas emoções, nos transmite um ensinamento profundo de que o nosso lar é o cadinho purificador, ipsis verbis do espírito, o cadinho purificador, de que vai se servir o fogo dos problemas para borbulhar essas ervilhas. E que nós, como ervilhas, somos convidados ao perdão. Perdão esse que não pode, ou então não deveria, ser somente da boca para fora. Mas perdão esse que inicia da boca, fala-se do perdão, solicita-se a Deus esse perdão para que tenhamos força para perdoar. E aí então esse sentimento se introjeta no coração. De tantas solicitações, ao indivíduo então ele consegue aos poucos ir perdoando. Quer colocar alguma coisa, Janete? Agora não. Então, quando se termina
o item 14 do capítulo 10, Simeão faz uma colocação. Feliz, pois aquele que pode cada noite adormecer dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Porque nós falamos tanto do perdão, e é um tema muito comentado. Perdoar é uma atitude que se inicia lá na compreensão. Quando nós nos dispomos a perdoar, inicia-se o primeiro passo, que é da compreensão, de compreender que eu erro, que eu sou um ser imperfeito. E que esse ser imperfeito, ele necessita de tempo e experiências para conseguir evoluir. Então, toda vez que eu erro, eu entendo que eu não sou perfeito. E aí, me entendendo que eu não sou perfeito, eu consigo entender que o outro também não é perfeito. E aí é o segundo passo. Eu inicio com um pouco mais de tolerância. Então, quando eu inicio com essa tolerância, eu consigo aumentar a minha margem de tolerância. Eu vou, através das experiências repetitivas, treinando o perdão. E aparecem no meu dia oportunidades inúmeras de perdoar. Sejam as minhas atitudes, sejam no âmbito da minha família, no âmbito do meu trabalho, naqueles estudos que eu desenvolvo, na sociedade onde eu estou vivendo. Nós somos convidados à reflexão. Quem eu sou na sociedade? Onde eu estou? Eu sou aquele que é agredido ou eu sou aquele que agride? Quem eu sou? Como eu me comporto? Será que alguém tem alguma coisa para falar de mim? E então, a cada dia que amanhece, a oportunidade sublime do perdão, ela é renovada. Sendo essa oportunidade renovada, Deus permite a cada um de nós o contato humano, as vidas, as pessoas que estão conosco. Então, a partir do momento em que eu entendo que eu não sou perfeito e eu observo que o outro tem inúmeras dificuldades também, nós vamos iniciando um pouquinho mais longe para perdoar. E então, eu gostaria, Janete, de deixar aqui já algumas considerações sobre o perdão. E uma coisa que eu aprendi que me fez muito bem. Quando os desafetos baterem a nossa casa íntima e que a mágoa, o nervoso, a raiva, o ódio fizer parte dos sentimentos que nos dirigem, quando chegarem em algum momento tranquilo, se posicione confortavelmente, feche os olhos, imagine aquela pessoa em que, porventura, te fez mal, te falou alguma coisa que você não gostou. De olhos fechados, então, inicie o movimento de um abraço mental. E todas essas noites, treine. Mostre que nós, nos mostramos inclinados ao perdão, nos mostrando persistentes no perdão. Então, todas as noites, eu peço a Deus que eu consiga abraçar aquele indivíduo, abraçar aquela pessoa, aquele que me magoou. E ao longo de algum tempo, aquilo acontece e eu consigo conviver bem com a pessoa. E para esses momentos, nós nos lembramos de Jesus, o Mestre por excelência, que trouxe o perdão das ofensas como um sentido da vida futura, porque a nossa existência, ela não acaba com o corpo, mas sobrevive a esse corpo. Então, o perdão é uma ferramenta sublime que pode nos conduzir em situações melhores futuras. Quer fazer alguma consideração final, Janete? Só uma colocação nesse
no mesmo capítulo 10 do Evangelho, em que ele fala no item 7 a respeito do sacrifício mais agradável a Deus. Então, ele fala, a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, e ele fala o seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossas oferendas no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo, mostrando a importância realmente do perdão, né? Porque existe a colocação nesse mesmo capítulo a respeito de conforme fordes capaz de perdoar, sereis perdoados. A oração do Pai Nosso nos mostra de forma muito clara, né? Quando nós falamos perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então, mostrando essa necessidade realmente, essa importância do perdão. E mesmo aqui no Evangelho, ele faz a colocação da característica do espírito que guarda mágoa, guarda ressentimento, guarda rancor, e o espírito que é capaz de perdoar. Então, nessa questão das oferendas, ele mostra que para Deus o importante não são as nossas oferendas materiais, né? Porque às vezes nós nos propomos eu deixo de fazer isso, ou eu compro isso e ofereço, eu dou. Não é isso que é importante, né? É o nosso comportamento, são os nossos sentimentos. E o perdão é uma das coisas assim bastante consideradas a respeito. Até que Jesus sempre, nas suas condutas, nos deu o exemplo do perdão, né? Quando até no final da sua vida, quando no Calvário, as suas últimas palavras foram: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, no momento de tanto sofrimento, de tanta dor, né, ele teve um ato de perdão acima de qualquer coisa, né? Sendo capaz de perdoar aqueles que o sacrificavam. E usando com eles a questão da indulgência, porque ele justifica ainda os erros daqueles, né? Então, ele dá o exemplo da indulgência e do perdão em um só ato, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com as coisas, em oferecer coisas materiais em troca de modificações nossas, né? E aqui ele mostra que o sacrifício material não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a nossa modificação, e entre elas o perdão. E esse é um verdadeiro sacrifício, quando nós conseguimos perdoar, não é? Por vezes tentamos negociações com Deus, prometemos não comer isso, não comer aquilo, doar isso, doar aquilo, mas uma grande doação seria se nós perdoássemos aqueles que nos dificultam a marcha, tendo em vista que, como seres imortais e inseridos na lei de Deus, não existem injustiças. Então, nenhum de nós sofreu uma injustiça sem necessitar passar por aquelas experiências para aprendizado. Então, quando se pauta em uma única vida, não se entende várias coisas. E vem a doutrina espírita trazendo o ensinamento do espírito imortal. Olha, você é resultado hoje de todas as tuas experiências anteriores. E a tua vida futura será um resultado do teu hoje. Então, se queres passar melhor, situações melhores na vida futura, sem tantas dificuldades, perdoa hoje. E Janete, Jesus faz também um
comentário muito interessante, que ele diz: reconciliai-vos com teu irmão enquanto estais a caminho. Não é? Por que Jesus fala isso? Essa reconciliação com o irmão, enquanto nós estamos a caminho, é porque nós estamos aqui juntos. Então, hoje é o momento para que, hoje, através do amor, nós podemos nos perdoar, nós podemos conviver. Dê o primeiro passo, dê o seu sentimento. E muitos de nós relutamos e nos endurecemos. Então, a parte da compreensão e da tolerância, ela é um pré-requisito para o perdão. Então, se nós deixarmos para perdoar depois de que nós passarmos pela vida, mais difícil as situações serão futuras. Então, o convite é: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Quer colocar mais alguma coisa, René? Não. Então, pessoal, nós vamos encerrar com uma prece. A Priscila Mello está nos assistindo, Luciana Melega, a Jovelina Scavazini também. Então, depois vocês podem voltar e acompanhar do começo. Nós falávamos sobre uma parte muito importante do Evangelho, que é sobre o perdão. Tendo em vista que nós somos seres que agredimos os outros também e que precisamos estender o nosso perdão para aqueles que nos agrediram, tendo um pré-requisito, o ensinamento de Jesus, a base, o alicerce, assim, os ensinamentos de Jesus. Então, meus amigos, todas as quartas, às 8 horas da noite, nós vamos trazendo alguns temas, longe de termos os nomes na verdade, mas muito próximo de buscarmos esse ensinamento de Jesus, fazendo que esses ensinamentos são o nosso fortalecimento. Então, uma boa noite a vocês. Nós vamos fazer uma prece, que é um momento de oração, no qual nós, como criaturas, vamos elevar o nosso pensamento ao Criador. Janete, você nos dá a alegria de ouvir uma prece sua? Sim. Então, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, os nossos sentimentos mais íntimos, numa gratidão constante a tudo que temos a oportunidade de receber, como esclarecimento para a nossa vida, para essa nossa caminhada, que possamos sempre estarmos meditando sobre tudo que aprendemos, para conseguirmos colocar em prática um dia, para que possamos superar as nossas limitações, Senhor, e conseguirmos seguir os vossos ensinamentos. Que a vossa luz ilumine os nossos corações, fortalecendo-nos, Senhor, em todos os momentos da nossa caminhada, ajudando-nos a desenvolver em nosso íntimo, Senhor, o verdadeiro sentimento de humildade que supera o orgulho que tanto nos dificulta, Senhor, o sentimento do perdão. Que a vossa paz, Senhor, se faça em nossos corações. E que essa paz, Senhor, possa envolver a todo o nosso lar, a nossa família, os nossos familiares, aos amigos, a todos os que sofrem, encarnados ou desencarnados, Senhor, levando a paz, e paz se desenvolva no íntimo de cada um de nós, a verdadeira. Seja conosco sempre, Senhor. E assim seja. Que assim seja.
Então, aos nossos agradecimentos à Casa Espírita que nos acolhe, a Associação Espírita Paulo de Tarso, de Guarani do Oeste. A vocês, muito obrigado. Gratidão. Jesus seja conosco hoje e sempre.